Bem, amigos do Brasil em Foco, voltamos mais uma vez aqui com o nosso Visita Ateliê para continuar essa conversa, essa prosa sobre arte com o grande mestre da pintura brasileira, Davi das Rosas. Grande parceiro, novamente estamos aqui para continuarmos falando da sua arte. Prazer em tê-lo mais uma vez. Prazer enorme, Clóvis. Davi, no programa anterior a gente começou a fazer aí um resumê da nossa história, da sua história, da minha história lá na Consolação, enquanto vivência da arte brasileira. E aí nós começamos a entrar um pouquinho mais no detalhe técnico dessa arte. Certo. Que o artista não tinha tanto recurso, não tinha as lojas especializadas, ele tinha que preparar o seu suporte, ou madeira, ou tela, enfim. E as suas tintas, pegando aí as primárias e aí construindo todo o seu universo pictórico, porque através dele é que teria a composição. Vamos falar, Davi, dessa evolução. Para o artista como você, não faz muita diferença porque você conhece os caminhos, as nuances, e você então consegue preparar as suas tintas. Mas para o artista moderno, no caso do teu aluno, do Felipe, o que isso favorece, o que isso desfavorece a arte? Você preparando a sua pergunta, que foi interessantíssima. Nossa, eu já estava aqui com o pensamento. O material para a gente na época era como se fosse comprar ouro. Se eu tivesse 10 tubos de tinta na maleta, eu estava me considerando, como se diz assim, porque aonde está a arte não está o dinheiro. Perfeitamente. Aonde está a arte não está o dinheiro. E eu estou me lembrando de uma passagem na época. Eu costumo dizer que era a época da fome, nessa década. O bom do artista, o que salva o artista, pintor, no meu caso, quanto mais o tempo passa, mais você vai criando experiência e mais você vai tendo nome. E através desse nome vem a consequência, até a consequência da fome que você passou. Eu posso contar isso na frente do Felipe, conto isso para todos, pelo seguinte: um tubo de branco era o tubo mais caro que tinha, o branco titânio, que a gente sempre usou. Mas a gente enganava com o tal de branco de zinco. E ia embora. Ia embora. Mas numa época era para mim terminar um quadro para entregar. Felizmente eu digo isso. Quando a gente conta isso com graça, eu sempre falo, é porque nós saímos ileso do momento. Então passa a ser engraçado, porque se fosse uma coisa que desse prejuízo, eu estaria envergonhado de falar isso. Mas não. Não tinha o último branco para dar o toque final, eu usei pasta de dente. Aí vem a criatividade, né, Davi? A falta de recurso é a criatividade do artista. Exatamente. E fui obrigado a fazer isso pela falta de material também. Exatamente. Primeiro, não tinha o material disponível. Não e tinha. Mesmo que tivesse, também não tinha grana, né, Davi? Não Então tinha, os recursos eram poucos. Aí é que vem o conhecimento. Hoje, quando você adquire uma obra do Davi, você sabe que tem um compromisso com a arte. Ele definiu a arte, que eu acho teria que ser a última coisa do programa para falar, fechou, pegar o banquinho e tomar nossa cachaçinha ali, porque realmente onde tem arte não tem dinheiro e vice-versa. O dinheiro passa a ser uma consequência ao longo. E eu quero render uma homenagem aqui, Davi, a um outro grande mestre da pintura brasileira, que é o Jurandir Assis. E eu posso mostrar para o telespectador, Davi, para você, lá na Bric-a-Brac tem mais ou menos 50 telas do Jurandir Assis, que ele me doou agora para me doar para alunos de arte, que depois nós vamos falar desse trabalho que você faz também, que o Felipe agora, enquanto seguidor seu, está também contando essa história. Mas ele tinha feito tudo, gente, porque o grande pintor não chega. Hoje até ele pode chegar só com as tintas, jogar na palheta e ir para a tela. Mas via de regra existe uma história, existe
Começo, meio e o fim. E o começo não é lá. Então o começo começa na escolha do material. Exato. Qual é o suporte, né, Davi? E aí a qualidade do seu suporte. E abri esse parênteses para falar do Jurandir, porque dentro de toda essa cena que já estava tudo pronto, só faltava colocar a cromia. Sim. E ele achou que o resultado não ia ser legal. Não ia ser legal, então ele perdeu tudo aquilo. Então ele não está pensando no dinheiro. Jurandir, mais uma vez, as minhas referências aqui ao lado do grande Davi, a você, que é um pintor, um artista comprometido com a sua arte. E isso é essencial, Davi. Um abraço, Jurandir. Nosso, meu respeito também, porque a gente, os artistas, hoje, eu acho que fez por merecer o degrau que a gente se encontra, porque fala, hoje é Davi das Rosas, mas na época, a gente fez por onde chegar até esse ponto, né? Então a gente não tinha material, a gente criava, tinha a criatividade, né? A gente, numa das galerias em São Paulo, eu já passei pela experiência de ficar uma semana a bolachinha e um copo de leite por dia. E eu sou testemunha disso, porque eu também fiquei, Davi. E também fiquei. Mas o importante, Davi, de tudo isso, tinha uma coisa essencial, e que eu quero colocar agora para o seu discípulo aí, para o Felipe, para todos os seus seguidores. Ele está aí também muito humilde, que isso é muito importante, Davi. E eu fiz questão de trazê-lo junto comigo aqui, não por ser seu discípulo, porque discípulo tem muitos, agora seguidores são poucos. Exatamente. Então, pelo que ele colocou sobre a sua pessoa, é um menino humilde também. Então eu quero colocar uma coisa para vocês, jovens, que estão ingressando na arte, não importa se seja arte cênica, se seja arte plástica, as artes visuais, enfim, qualquer, você tem que pensar num referencial e ter uma coisa que é básica no ser humano, Davi, que nós felizmente tivemos isso, amizade e ouvir. A gente ouvia muito, a gente podia saber que o cara estava falando uma coisa que a gente já conhecia de cor e salteado, mas a gente deixava ele contar, porque talvez no fim da prosa, ele tinha uma coisa que agregava ao nosso trabalho, né, Davi? Sem dúvida, só vem acrescentar para a gente, né? É importante isso. Tem um dito popular que diz que a pessoa inteligente é aquela que sabe ouvir, né? Agora, o que eu mais critico atualmente, Davi, eu vou pedir permissão para fazer isso, não sei se você concorda, são as escolas, a maioria das escolas de arte, que aí pensando só no dinheiro, chama o aluno, vai para lá, e eles começam já a querer que o aluno em um mês já tenha resultado, porque ele tem que agradar o aluno. Então ele começa a pintar para o aluno, leva a primeira coisa para o abstrato, né, Davi? E quando você encontra alguém que ensine, porque o nível da arte em geral, hoje em dia, o aluno vai lá em certas escolas, certos cursos, vai lá, faz horas e não tem quem ensine. Agora, se é competência, aí eu não sei dizer. Eu sei que quando eu ia para a escola, eu ia para aprender a fazer arte. Hoje eles vão para fazer arte, mas outro tipo de arte. E na época que você ia, Davi, tinha um professor lá competente e que às vezes dava aula. Olha, eu naquela época de Consolação, eu posso citar 10 mestres da pintura brasileira que davam aula de graça. Você ia para o ateliê dele, ele não ficava descondenado, ele batia papo. É evidente que havia exceções, ele vivia. Mas o professor de arte naquela época, ele não vivia da aula, ele vivia de vender os trabalhos dele. Então ele dava aula por gostar, ele levava os meninos para a sala, as senhoras, aquelas pessoas que tinham compromisso com arte. Acho que essa arte hoje
para mim ela tem uma validade impressionante, que é enquanto arte-terapia. Aí vamos discutir uma outra questão da arte. Já é aí maravilha, já é uma outra questão, né, Davi? E que arte é uma coisa um pouquinho mais séria, porque a arte é a expressão da sua personalidade, a arte é a expressão de um povo, de uma nação, a arte é uma referência, a arte nos leva a pensarmos na política, pensarmos na saúde. Através de uma pincelada de um artista, você, hoje numa pincelada do Davi, há 50 anos você pode identificar alguma situação que passou naquele período que aquela obra foi concebida. Então, mais uma vez eu quero agradecê-lo e vamos aí convidar o telespectador, a telespectadora para continuar na próxima semana, que a gente vai continuar aqui nesse papinho gostoso, relembrando um pouco dessa época e trazendo o que é muito importante, informação cultural e saber. E o saber daquilo que a gente vivenciou e daquilo que o ser humano precisa para viver em sociedade. Mais uma vez, muito legal estar com você nesse programa. Que bom. Prazer é meu, logicamente. Não tenho o que mais falar. Então é isso, olha, pena que a gente só tem aqui 8 minutos no bloco do Visita Atelier. Mas também é bom que a gente deixe essa vontade de você, telespectador, de você, artista plástico, de você, estudante de arte, ficar aí preso até a semana que vem, que a gente vai voltar essa conversa aqui. E nós estamos tentando ficar um mês aí, o Clóvis de salmão, o Davi de cinza, porque aqui, companheiro, nós estamos contando uma história da arte, uma história de um grande mestre da pintura brasileira. Então a gente não está preocupado em trocar de roupa, não. Nós estamos fazendo a coisa natural, porque natural deve ser a arte. Vamos para um pequeno intervalo. Na sequência, vem aí o momento inclusão. Até já!